Graça e paz, queridos, que alegria estarmos aqui mais uma vez. Seja sempre muito bem-vindo a esse episódio. Eu sou o pastor Márcio Santos e esse é o meu canal feito para abençoar a sua vida. Estamos na leitura do livro de Gênesis, enxergando a abundância divina nas páginas de Gênesis. E estamos no capítulo 19 hoje. Esse capítulo recheado, esse capítulo muito confrontador para mim e para a sua vida. Fala da destruição de Sodoma e Gomorra, fala ali do final da história, né, desse personagem chamado Ló. É um personagem assim marcante também, e a gente vê a ruína do final da história desse homem com a sua família, né? E isso nos ensina muito. Então está preparado para ouvir Deus falar com você? Pega a tua Bíblia, abre lá no capítulo 19 de Gênesis, pega a tua caneta, o teu caderno para fazer as tuas anotações. Mas antes de a gente seguir no texto, eu quero que você possa apertar aqui embaixo e inscreva-se. Faça parte dessa grande família, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, comenta bastante e envia para o maior número de pessoas que você pode. Tá bom? Então vem comigo, leitura do capítulo 19 do livro de Gênesis. Vamos enxergar a abundância divina aqui nesse capítulo. O capítulo começa falando sobre os dois anjos que estavam com Abraão e depois seguem para a cidade de Sodoma e Gomorra e vão visitar a Ló. O capítulo começa dizendo: ao anoitecer, os dois anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado ali. Ao avistá-los, levantou-se para recebê-los. Deu-lhes boas-vindas, curvou-se o rosto no chão e disse: meus senhores, venham à minha casa para lavar os pés e sejam meus hóspedes essa noite. Amanhã poderão levantar-se cedo e seguir a viagem. Não, respondeu eles, passaremos a noite aqui na praça da cidade. Mas Ló insistiu muito e por fim eles os acompanharam até a sua casa. Ló lhe preparou um banquete completo, pão fresco, sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido se deitar quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram de toda a parte da cidade, cercaram a casa, gritando para Ló: onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui para fora, para nós, para que tenhamos relações com eles. Que perversidade, né? Que terrível esse ambiente a qual Ló e a sua casa eles moravam. Sodoma era uma cidade pervertida, onde o pecado predominava. E Ló estava ali, né? Um personagem que poderia e teve a oportunidade de sair desse ambiente e salvar a sua casa. Mas Ló, ele simplesmente decidiu conviver com o ambiente assim, o ambiente de pecado. Isso é muito perigoso para mim e para você. Gênesis nos ensina aqui o padrão de nós estarmos protegendo a nossa vida e a nossa casa. Existem ambientes que não nos cabem, existem influências que nós precisamos fugir e blindar a nossa consciência e o nosso coração. Aqui a gente vê que isso foi trágico. Ló, ele acampa os anjos do Senhor na sua casa, recebe-os, prepara a comida, mas a cidade era tão pervertida que os homens foram bater na casa de Ló, atrás desses homens novos, para terem relação. Logo na cabeça dessas pessoas pervertidas, cabeça de alguém que está em pecado, ela pensa que todos estão em pecados. A cabeça de alguém que vive na mentira pensa que todos também mentem. Normalmente é assim. Então aqueles homens achavam que Ló colocou os homens para dentro para ter relação com eles, e os homens queriam também que isso pudesse ser uma realidade. Então bateram a porta e forçaram a porta de Ló, tentando arrombar a porta da casa para que eles arrastassem os homens para fora e pudessem fazer todo tipo de perversidade com aqueles homens. Esse capítulo narra, acima de tudo, a destruição de Deus para essas cidades. E Deus que tenta resgatar a Ló e a sua família, destacando aqui o juízo divino contra o pecado. Mas também a gente vê a misericórdia e a graça de Deus. Apesar do contexto de julgamento, a gente consegue enxergar que a abundância divina é revelada por meio da proteção de Deus na vida desse homem chamado Ló e da resposta da intercessão de Abraão para que o Senhor pudesse ter misericórdia. Ter misericórdia sobre Ló, né? A abundância divina é revelada na misericórdia de Deus ao enviar anjos para resgatar a Ló, mesmo ele vivendo em uma cidade marcada pelo pecado. Os anjos foram enviados por Deus para salvar aquela família. Então a proteção direta e a insistência dos anjos para que Ló saísse, a gente vê no verso 16 em diante, né? Verso 16, quando o anjo diz a Ló: vocês precisam sair daqui, sair depressa, né? Então Ló corre para avisar. No dia seguinte, verso 15, ao amanhecer, verso 15, os anjos insistiram: rápido, tome a sua mulher e suas filhas e as suas 2 filhas que estão aqui, saiam agora mesmo, ou também morrerá quando a cidade for castigada.
Olha o nível que chegou essa cidade. Os homens queriam porque queriam ter relação com aqueles anjos, ao ponto de que Ló fecha a porta, os homens tentam roubar, Ló tenta ainda fazer uma proposta, Ló oferece as 2 filhas virgens para eles, dizendo assim: façam o que quiserem com as minhas filhas, mas deixem esses homens em paz. Olha a cabeça de Ló, não está convivendo com o ambiente de pecado. É muito perigoso, nos faz também às vezes pensar da mesma forma. Então Ló, ele oferece as filhas, põe em exposição as filhas virgens. Isso é um nível de padrão errado que Deus nos ensina aqui nesse texto. Nós precisamos proteger a nossa família, não expor. Nós precisamos proteger a nossa geração, não expor. Você não pode expor a sua família, você não pode expor o seu cônjuge, você não pode expor os seus filhos. Você precisa protegê-los. Ló aqui, ele tem uma atitude erradíssima aos olhos de Deus, expondo as suas filhas, oferecendo as suas filhas para o pecado, oferecendo as suas filhas para a prostituição. Nós precisamos fazer diferente, nós precisamos nos levantar e sermos protetores, sermos aqueles que protegem, que livram. Aqui a gente vê o anjo do Senhor dizendo: depressa, pega a sua família e saia dessa cidade, nós vamos destruí-la. Visto que Ló, verso 16, ainda hesitava, ou seja, você vê que Ló ainda estava preso. Ló ainda dizia assim: não, mas tem um jeito, eu vou ficar aqui, não, eu vou permanecer aqui, mas tem um jeitinho, eu acho que vai passar, essa poeira vai baixar. E a gente, não, Deus está dizendo: saia. Quando Deus fala, irmãos, a gente precisa obedecer. Quando Deus sinaliza, a gente precisa estar atento à voz do Senhor. Então o verso diz que Ló ainda hesitava, verso 16, os anjos tomaram ele pela mão e também a sua mulher e as suas filhas e correram com eles para um lugar seguro fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Aqui a gente vê a abundância de Deus na direção dessa família. Deus, quando resolve colocar a mão, Deus abençoa. Deus tem bênção para liberar sobre a sua família. Deus tem misericórdia para dispensar sobre você e a sua casa. Não importa o que vocês já viveram até hoje, o que importa é o que pode ser vivido daqui para frente. A Bíblia diz que os anjos pegaram na mão de Ló, dizendo assim: eu vou te ajudar a sair disso, eu vou te resgatar desse ambiente de pecado, eu vou te tirar desse ambiente de aprisionamento. Vem comigo que eu tenho um lugar melhor para você. Essa é a voz do Senhor para você hoje. Saia desse lugar que não te pertence, saia dessa atmosfera que não foi feita para você. Verso 18 diz: mas Ló suplicou: não, meu Senhor, os senhores foram muito bondosos comigo, salvaram minha vida e mostraram grande compaixão. Não posso contudo ir para as montanhas, a calamidade também me alcançará ali e bem depressa eu morrerei. Vejam, aqui perto há um vilarejo, um lugar bem pequeno, por favor deixe-me ir para lá e minha vida será salva. Então disse o anjo: atenderei ao seu pedido, não destruirei o vilarejo, mas vá logo, fuja para ele, pois não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló chegou a Zoar quando o sol aparecia no horizonte. Então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu completamente, além das outras cidades das vilas da planície. Exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. Verso 26, porém a mulher de Ló olhou para trás enquanto a seguiam e se tornou uma estátua de sal. Que terrível, né? Deus vai lá, mostra a sua misericórdia, a sua bondade, resgata aquela família daquele lugar onde ele iria destruir, mas a mulher de Ló olhou para trás. Olhar para trás é um sinal de você, seu coração está ali, sua alma está ali, você desejar estar ali, você querer estar ali. Isso para Deus foi um sinal muito, muito ruim, ao ponto de Deus ter que cumprir aquilo que ele havia dito. E a mulher de Ló se tornou uma estátua de sal, foi contaminada pelaquela geografia ao ponto de estar ligada àquilo ali. Deus, quando nos toca, nos resgata, Deus não quer que a gente olhe para trás. Hoje o Senhor está dizendo a você: para de olhar para trás, olhar para o teu passado, ter saudade do passado, desejar reviver o passado, é comprometer a promessa, é comprometer a abundância de Deus sobre as nossas vidas. Uma vez que nós estamos em Cristo, não nos cabe mais olhar para trás. Jesus diz isso, né? Aquele que bota a mão no arado não olhe para trás. Então essa é a palavra de Deus para você. Não é tempo de olhar para trás, olhe para frente, olhe para aquilo que Deus está construindo novo na sua vida e na sua casa. O capítulo termina com uma história trágica dessa família. A Bíblia vai dizer que
no final do capítulo, verso 36, como resultado, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Que terrível, né? Que história terrível essa, mas precisa nos ensinar princípios preciosos. As filhas de Ló possivelmente estavam também contaminadas por essa atmosfera de pecado, de prostituição, e ao ponto de embriagar o pai, se deitar com o pai, engravidar do pai. Essa história é muito difícil de a gente assimilar. A gente vê que Ló falhou na sua paternidade, Ló falhou na sua proteção com a sua casa, no seu ensino, né? No seu ensino do princípio de Deus, da verdade de Deus. Ló não conseguiu ensinar suas filhas sobre viver longe do pecado. Ló não conseguiu passar para suas filhas sobre a santidade de Deus, sobre amar a Deus, sobre honrar a Deus. As filhas de Ló deitaram-se com ele, tiveram filhos, né? Quando a filha mais velha deu à luz um menino, chamou de Moabe, e ele se tornou um antepassado do povo conhecido até hoje como os Moabitas. Quando a filha mais nova deu à luz um menino, chamou de Benjamim, e ele se tornou um antepassado do povo conhecido como os Amonitas. Os Moabitas e os Amonitas se tornaram povos inimigos do povo de Deus. Você vê algo, uma semente plantada e um fruto amargo colhido. Que a minha e a sua história possa ser diferente. Nós possamos abrir nossos olhos e nosso coração para a abundância de Deus, honrar a Deus, amar a Deus, ensinar a nossa casa sobre a santidade, sobre o amor à palavra de Deus, ensinar a nossa geração sobre andar no caminho do Senhor, sobre as verdades de Deus para a nossa vida. E a abundância de Deus nunca se apartará de nós. Essa promessa de Deus nunca se ausentará da nossa casa, da nossa vida. Eu declaro que assim será sobre a sua vida. Você, o final da sua história será muito melhor do que o começo dela. E o Senhor te abençoe grandemente, e o Senhor possa te dar clareza e coração apaixonado cada dia por Ele. Fica firme em nome de Jesus. Eu te espero nos próximos episódios. Até lá.